nosso púlpito improvisado? Uma mesinha de computador. Só para a Bíblia não ficar no chão, né? Bom, vamos orar. Pai amado, quero lhe agradecer por essa palavra de hoje à noite. Senhor Deus, quero pedir que a sua graça venha sobre nós, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, o destino maravilhoso que o Senhor tem para os teus filhos, para todo aquele que crê em Ti, Pai. Obrigado, porque nós sabemos que essa jornada não é uma jornada de mar de rosas, não é uma jornada fácil, mas é uma jornada onde o Senhor nos dá vitória, Senhor Deus, em todos os desafios. É uma jornada onde o Senhor constrói o nosso caráter, onde o Senhor desenvolve quem somos e quem seremos por toda a eternidade, Pai. Então vem, Senhor Deus, com Teu Espírito e fala com todos aqui nessa noite, que todos possam sair nessa noite encorajados, Senhor, todos possam sair nessa noite cheios da Tua presença, do Teu toque, transformados, Senhor Deus, porque a Tua palavra transforma e age de forma peculiar em nossos corações, Senhor. Te damos liberdade, Espírito Santo, para falar conosco, e que o Senhor, Pai, possa nos encher de esperança e de glória, Senhor, e de certeza de que nós chegaremos lá, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então, gente, o que eu queria compartilhar nessa noite é sobre a linha de chegada, que é algo bem interessante, que foi dada a largada, né? Eu não sei quem foi que escreveu lá na frente, Milena, foi dada a largada, a linha de chegada, né? Na verdade, a largada, ela acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Até quando a gente anda sem Jesus na nossa vida, sem Ele ser o centro, a gente está caminhando, mas a gente não tem uma sensação de propósito, de destino propriamente dito. Mas quando você entrega o seu caminho a Deus, vou desligar isso aqui, que eu não vou usar hoje. Mas quando você entrega o seu caminho a Deus, você vê que tudo começa a fazer mais sentido, você vê que sua vida vale muito, e você vai entender o quanto Deus quer fazer através de você, e o quanto Ele quer transformar você para alcançar coisas maravilhosas. Então, eu queria que você sempre tivesse essa perspectiva de o teu fim em mente. Tenha o fim em mente. Tenha o foco que você vai cruzar a linha de chegada. E que importa mais como você termina do que como você começa. Às vezes a gente pensa, não, mas para eu começar, eu tenho que eu tenho que resolver todos esses problemas antes. Quando eu começar a minha jornada com Deus, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de falar palavrão, muita gente tem esse pensamento, não, antes de eu ir para a igreja, eu tenho que resolver esses problemas aqui na minha vida. Olha, é muito mais fácil você vir com problemas, andar com Deus e deixar Ele resolver com você. Amém? Então não importa tanto como você começa, mas é extremamente importante como você vai terminar, como você vai chegar na linha de chegada. Bom, queria começar falando de algumas pessoas que começaram bem e terminaram mal. Quem ouviu falar de Sansão? Quem veio no estudo bíblico, nós terminamos o livro de Juízes, e no livro de Juízes nós estudamos a vida de Sansão. E a gente vê que Sansão foi um cara que começou bem, que ele nasceu com um monte de promessas. Um anjo apareceu, falou com os pais dele: olha, o seu filho vai ser forte, ele não deve cortar o cabelo, mas ele vai ter vigor, ele vai libertar o povo, ele vai iniciar a libertação do povo dos filisteus, que o povo filisteu era o povo que oprimia o povo de Israel. Seu filho vai ser um grande líder, enfim. Então ele recebeu esse monte de promessa antes de nascer. Então ele já tinha um propósito maravilhoso para a vida dele. Mas se você estudar a vida dele, você vai ver que ele terminou escravo e cego. Não era esse o plano inicial que Deus tinha para ele. Ele não deixou legado, não deixou sucessor depois dele. Ele morreu escravo e morreu cego. Eu não acho que esse é o destino, a linha de chegada que Deus tem para ninguém. Mas quem é o culpado desse fim de Sansão? É o diabo? Não. Ele mesmo. Não pode nem culpar os inimigos, os filisteus. Ele mesmo, tomando decisões erradas ao longo da jornada, terminou onde terminou. Judas, um dos discípulos de Jesus, caminhou com Jesus, viu Jesus fazer milagres, visitou as casas das pessoas, esteve com Jesus em vários lugares,
começou bem, para ele ter sido escolhido por Jesus, para estar caminhando com Jesus, ele começou bem, talvez com bastante entusiasmo, mas aí começou a olhar, poxa, sobrou um dinheirinho aqui, a Bíblia fala que ele se ajudava das ofertas que Jesus recebia, né? Ele botava uma moedinha aqui, né? Ele pegava um troco da padaria, né? Coisa que eu fiz muito quando era adolescente. Não tinha mesada em casa, né? Então a gente acabava, mas me arrependo, em nome de Deus. Você adolescente, não faça isso. Não é legal pegar o troco da padaria. Informe seu pai, mãe, posso ficar com esse dinheiro aqui ou não, né? É bem melhor fazer as coisas com transparência. Então, Judas começou bem e terminou como? Pô, qual foi o fim de Judas? Ele traiu Jesus e se matou de remorso. Foi um fim bom? Não foi um fim bom. Os avivalistas do século XX, né? A gente vê, se você estuda a história de como o evangelho se propagou, você vê figuras clássicas. Pessoas que Deus usou tremendamente para propagar a mensagem dele. A Bíblia fala que os sinais e os prodígios seguirão aqueles que creem. Então, se você pegar um livro antigo ou na própria internet e digitar os generais de Deus, coisas assim, você vai ver homens de 1847, 1920, 1950, pessoas que realizavam muitos milagres, que Deus usava de forma tremenda, que pessoas chegavam de cadeira de roda, eram curadas, gente que morria ressuscitava, e a gente fica vendo a história dessas pessoas. E houve dois homens que marcaram muito quando eu estudei, eu li esse livro, Generais de Deus. Um homem chamado Alexander Dowie, um australiano que foi morar nos Estados Unidos, que Deus usava tremendamente. Veio de uma origem bem pobre, mas quando ficou famoso, quando começou a chegar as riquezas começaram a sufocar a intimidade que ele tinha com Deus. E ele começou a desandar. A soberba entrou no coração dele, porque Deus realizava muitos milagres através dele. Ele foi espiritualmente soberbo. Eu sou o cara. E foi o maior erro dele, essa soberba. E ele começou a se achar que ele era a encarnação de Elias, do profeta Elias. E aí desandou de vez. E aí esse homem morreu pobre, perdeu tudo, a credibilidade, né, e não terminou como Deus queria que ele tivesse terminado. Outro homem também, se você quiser estudar sobre ele, chama William Brennan. Tem vídeos no YouTube sobre ele. Ele profetizando, falando tudo da vida da pessoa. Ele falava que tinha um anjo que ficava do lado dele, que revelava coisas magníficas, e ele falava com as pessoas, curava. Você vê que naquela época não tinha tecnologia, não tinha fajutice, Deus usava mesmo o cara. E também Deus teve que tirar ele, porque ele também entrou na noia de espiritualmente soberbo. Eu sou o cara, Deus só me usa. Eu não creio que Deus vai mais fazer isso, levantar uma pessoa, levantar uma igreja. Deus levanta um grupo de pessoas. Eu creio que Deus levanta um grupo de igrejas. Eu creio de todo o meu coração que os estádios que estão sendo construídos para a Copa são estádios que vão ser preenchidos pela igreja. Mas quando a igreja entender, não é a igreja, é um conjunto de igrejas unidas para lotar um estádio. Imagina uma reunião de oração na Vila Belmiro com todas as igrejas da Baixada buscando a Deus. Acho que daí vem avivamento. Enquanto um achar que é melhor do que o outro, enquanto um achar que sabe mais, enquanto um achar que manda mais na doutrina, a gente não vai chegar no propósito. Mas o orgulho faz com que a gente viaje na maionese. E esses caras perderam grandão. Nunca perca a perspectiva da linha de chegada. Houve uma mulher, eu acho que o nome dela chama Amélia. Amélia não é a manteiga, Amélia. Amélia era uma nadadora que ela quis atravessar o Canal da Mancha entre a Inglaterra e França. E ela começou a nadar, já estava umas 14 horas nadando sem parar, começou a dar cãibra nela. Estava um dia de nevoeiro, então ela não estava enxergando se ela estava perto ou longe, ela não sabia se ela estava perto ou longe, mas ela começou a dar umas cãibras nela, ela cansada, várias horas, dando braçada e tal. Aí ela decide parar. Não vou conseguir, vou desistir, me põe no barco, que vai um barco do lado, né?
E aí ela desistiu, botaram ela no barco, fizeram as massagens para passar as câimbras. E quando viram, ela estava a simples 2 quilômetros de distância de completar a façanha dela, né? Aí ela, inteligente, da outra vez decidiu ir num dia ensolarado, onde ela pudesse ver. Ela não perdeu a perspectiva. Quando você perde a perspectiva de onde você está indo, você começa a fazer coisa errada. Você se cansa e você tem câimbras pelo corpo e você vai acabar desistindo da sua jornada. Então não perca a linha de chegada de perspectiva. Não perca. Eu não sei se alguém nada aqui? Na Austrália, quando eu morei lá, eles tinham piscinas naturais. Você nada, não tem raia, não tem nada, é de água salgada mesmo. E a temperatura do mar, quando está frio, é frio pra caramba. E a gente nada, se você não olhar para frente quando você estiver nadando, você vai nadar assim, ó. E assim é a nossa jornada. Se nós não estivermos com os olhos em Jesus, se a gente não estiver com os olhos na linha de chegada, a gente vai ficar caminhando assim, desorientado. Agora, pensa comigo, o que acontece quando alguém cruza a linha de chegada? Felicidade pura. Você já viu alguém, fazer os 10 quilômetros da tribuna, ou a maratona lá que tem todo ano, qual é o nome daquela famosa? São Silvestre, ou a maratona de Nova York, o cara vai lá, cruza a linha de chegada. Nossa, que saco que foi essa corrida. Alguém fala isso? Não. Meu, você vê os caras cruzando a linha de chegada, quem está esperando está celebrando, soltam fogos de artifício, tem banda tocando, é uma festa. Porque quando você cruza a linha de chegada, você venceu. É uma vitória. E a vitória é para ser celebrada. Então, o que acontece na Fórmula 1? Nos tal champanhe? Eu gosto do campeonato de surf. Quando o surfista vence a competição, os amigos dele vão até a areia, já ficam gritando, comemorando e põem o cara no ombro. E aí eles vão pulando com o cara no ombro, celebrando, estourando champanhe de alegria até ele chegar no pódio. Quando ele chega no pódio, vem aquele checão gigantesco assim, não sei quantos $1000 e tal, aí ele mostra, aí ele agradece a galera, agradece a mãe, o pai que investiu nele, enfim, ganha pontos na competição, porque continua o campeonato, enfim, é um momento de alegria. Eu imagino quando nós chegarmos na nossa linha de chegada, Jesus vai colocar você nos ombros dele, vai te mostrar para todos os anjos e vai ser uma grande festa, uma grande recepção no céu pela sua vida, amém? Amém. Eles vão celebrar com você e em seguida virão os prêmios, virão os galardões que Deus nos prometeu, está na sua palavra. E quando nós chegarmos lá, Deus vai nos dar presentes, coisas maravilhosas para nós, de acordo com a nossa obediência ao chamado dele. Amém? Amém. Então não é diferente na nossa jornada. Vai ter festa para você. Queria que você escrevesse. Se você não tem papel e caneta, é muito bom trazer papel e caneta para a igreja, viu? É muito bom você anotar quando Deus fala com você. Sabia que você só consegue gravar 20% do que você ouve? Mas quando você escreve, você consegue gravar um pouco mais. Acho que é 35% de quando você escreve. Se você não tem papel e nem caneta, escreva no seu telefone, no seu iPhone, no seu iPad, no seu smartphone. Escreva em algum lugar, mas escreva. Anote essa pergunta. Pergunta número 1. Eu vou pedir para você escrever e responder, ok? Primeira pergunta é assim: o que você vai querer ouvir de Jesus quando você cruzar a linha de chegada? O que você vai querer ouvir de Jesus quando você cruzar a linha de chegada? A Bíblia nos dá uma boa ideia do que nós devemos ouvir quando nós chegarmos na nossa linha de chegada 25. Todo mundo conseguiu escrever? Sim. Então tá bom. Olha o que diz Mateus 25, versículo 21.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e lhe porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu acho que essa frase deve ser o almejo de cada um de nós, de ouvir do nosso Jesus. Quando você chegar na linha de chegada, olha que maravilhoso a recepção. Jesus te coloca no ombro e diz para você: muito bom, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do Senhor. Eu desejo ouvir isso de Jesus. Amém. Eu acho que nós devemos buscar ouvir isso de Jesus. Amém? Para nós ouvirmos isso de Jesus, você precisa estudar a parábola dos talentos. Porque o cara que enterrou o seu talento, o talento que Deus deu para ele não ouviu isso de Jesus. Muito pelo contrário. Aí eu deixo para você estudar aí numa outra oportunidade, quando você chegar em casa. Bom, segunda pergunta: o que você poderá dizer de você mesmo? Quando você cruzar a linha de chegada, você chegou lá, cruzou, o que você vai poder dizer de si mesmo? Sou o cara, consegui. É isso? Não, para você mesmo. O que você vai dizer de si mesmo, né? De si mesmo. Valeu a pena. Valeu a pena? Muito bom. Acho legal compartilhar. O que você gostaria de dizer de si mesmo? Ufa, até que enfim. Ufa. Foi difícil. Primeiro ufa, depois valeu a pena. Mas o Senhor que me ajudou. Sozinho eu não conseguiria? Vamos pegar uma perspectiva bíblica sobre isso? Abre lá no livro de 2 Timóteo 4:6. Vamos lá. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Será que você vai poder dizer, quando você cruzar a linha de chegada: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça? Nós temos que dizer isso. Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de confiança, um espírito de coragem. E essa coragem vai fazer com que você chegue lá de lá, que você chegue na linha de chegada com confiança e não se rastejando. Eu creio que vai ter gente se rastejando que Deus vai salvar. Mas eu não acho que esse é o plano que Ele tem para mim e para você. Ele salva porque Ele é misericordioso. Mas é muito mais gostoso quando você completa e chega no céu de cabeça erguida. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fui fiel. Aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo que ele já estava sentindo que a sua morte estava chegando, que ele ainda não tinha mais tanto tempo ainda na terra. E ele escreveu isso: combati o bom combate, guardei a fé. Terceira pergunta: o que você vai querer que os outros falem de você? Viu aquela frase? Não importa que falem mal de mim, contanto que falem de mim, né? Será? O que você gostaria que as pessoas falassem de você quando você não estiver mais neste mundo? Vixe, esse já foi tarde. Não vi a hora, aí praga. Ninguém gostaria, né? O cara vai estar lá no céu, seja onde for, orelha quente, né? Estão falando de mim.
vocês a responder essa pergunta. Quando vocês lembram daquele homem Martin Luther King Jr., aquele negro americano que conseguiu acabar com a segregação racial nos Estados Unidos? Eu sei se todos são familiarizados com a história dele, mas quem aqui, o que você diz dele? Foi o cara, né? O que você diz de Abraão? O que você diz do rei Davi? Como você gostaria que as pessoas falassem de você quando você não estivesse mais nesse mundo? Sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Que eles tenham admiração ou fiquem brigando pelos seus bens? Se eu tiver bem, já está valendo. A gente não vê muito isso na sociedade. O pai morre ou um vô morre, ruim pra caramba, todo mundo briga pelo que sobrou, pelo que ele deixou. Eu escutei um caso essa semana de um ex-marido que a ex-mulher morreu e ele ligou na empresa que ela trabalha para saber o que ele tinha de direito. Ex-marido. O que ela tinha de direito para ele poder tentar de alguma forma sugar. Impressionante. 2 Reis 22. Vamos pegar uma perspectiva bíblica. Olha que maravilhoso o que falaram, o que a Bíblia, a palavra de Deus falou desse cara. 2 Reis 22 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ele cruzou a linha de chegada sem se desviar para a esquerda e sem se desviar para a direita, seguindo um modelo, seguindo uma forma como o seu predecessor Davi tinha seguido. Tenha modelos para você seguir. Se inspire em homens que cruzaram a linha de chegada e terminaram bem. Esse homem Josias, vira a página e olha lá o que diz no capítulo 23, no versículo 25. Olha que tremendo que falaram dele depois que ele morreu. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Olha que legal. Eu creio que Deus deseja que você seja a melhor versão de você mesmo. Que quando você for, todos possam dizer: foi uma pessoa e tanto. Vamos sentir saudade. Que o legado que você deixe, que seja uma homenagem maravilhosa que você tenha após a sua ida com Jesus. Agora eu lhe pergunto: do que adianta você treinar, você se preparar, você se esforçar para você correr a tua corrida até o final e chegar na linha de chegada errada e chegar no destino errado? Quem já assistiu aquele filme com o Mr. Bean, que ele é um 007 trapalhão, acho que chama Johnny English, não sei em português o nome. Ele tem o 1 e tem o 2, né? É o 1 que eu estou falando. No 1 tem uma cena muito legal que ele está no avião, que ele vai pular de paraquedas no prédio, e ele tinha uma missão nesse prédio, eram 2 torres. O colega de trabalho dele, o outro agente especial, diz assim: ó, vamos rever a missão. Abriu o laptop mostrando tudo e ele: preciso olhar nada, já sei de cor e salteado, já fiz isso 1 milhão de vezes, isso aí. E o cara falando, explicando de novo sobre a missão.
E o Johnny English, o Mr. Bean, ignorando completamente o amigo que estava querendo acertar os últimos detalhes antes deles pularem de paraquedas. E aí o agente vai primeiro, pula de paraquedas e chega no prédio. O Mr. Bean, ele tinha que chegar alguns segundos depois e ele pula na sequência. Ele até grita, fandango! Você olhar no YouTube, fandango! Aí ele chega, sendo que ele vai para o prédio errado. Ele não quis rever a missão, né? No computador do agente amigo dele, minutos antes de pular. Ele quis confiar no conhecimento dele, nas experiências dele, no que ele achava que era certo, no seu próprio entendimento, e parou na torre errada, onde não estavam os bandidos, onde só era que tinha um hospital, uma clínica, não sei o que era. Bem engraçado a cena, o outro agente sozinho na missão, com um monte de gente ruim, armado até os dentes, e ele lá no prédio errado. Então, gente, fica uma lição pra gente, do que adianta você se preparar tanto e chegar no lugar errado. E uma outra lição que a gente pode ter do Johnny English é que a gente não deve ser como ele, né? Seja ensinável. Tenha humildade. Você não sabe todas as coisas. Seja ensinável. Não se iluda achando que você já tem domínio, que você é mais velho, que você não pode ouvir quem é mais novo. Não se iluda com isso. Nosso coração é muito enganoso. Escute as pessoas que Deus coloca no teu caminho para te guiar. Se o Johnny English tivesse ouvido o colega amigo dele, ele não teria terminado no lugar errado. Ali foi um filme de comédia, mas e na vida real? Quantas vezes nós não ouvimos conselhos de pessoas que nos amam e acabamos mal? Ouça a voz de Deus e ouça as pessoas que Deus coloca na sua vida. Nossa jornada, nossa caminhar não são 100 metros rasos. Acho que foi ontem eu assisti o... Como é que é o nome dele? O Bolt. Usain. O nome dele é Usain Bolt. Né? Ele até termina a corrida, ele comemora fazendo um negócio assim. Até o cara lá do Globo Esporte Espetacular lá, ele não conseguiu se conter e falar o quanto o Usain Bolt é um cara marrento e orgulhoso, né? Até o repórter teve que tirar uma onda, porque ele termina e fica ali, beija os músculos. Não sei se vocês já viram esse camarada aí. Mas a nossa jornada não é igual a dele. Ele corre 100 metros, 200 metros e a corrida acaba. É uma explosão que ele sai bem, que é extremamente importante a sua largada, para ele conseguir concluir, mas é um curto espaço. A nossa jornada é para a vida toda. É uma caminhada, onde você vai precisar de muita força para você chegar até o final. É uma maratona. E uma coisa interessante é que o seu objetivo, a linha de chegada, ela não vem até você. Eu nunca vi alguém correndo uma maratona esperando aquela fita vir andando e bater no peito dele assim, ó, pum, cheguei, né? Fica dois motorzinhos um do lado do outro vindo em direção a ele. Aí ele vem conversando, trocando ideia, olhando o Facebook. Aí eu vem de encontro com a linha de chegada. Não é assim. Você vai atrás dos seus objetivos. Você vai atrás da linha de chegada. Você corre até ela. Você que vai até o céu. Não é o céu que vem até você. Nós é que vamos para lá. E uma outra coisa interessante também é que você que entra no Santos de Santos, no Santo dos Santos, não tem aquela parte no tabernáculo que tinha um véu que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e separava com uma cortina. Aquela cortina não existe mais, aquele lugar está para todo mundo que queira ir até lá, mas ele não vem até você. Você que precisa se dispor e buscar o Senhor e entrar na presença do Todo-Poderoso. Se você quer uma visitação de Deus, vai até a casa dele. Não fique esperando na tua casa, não. Ó Deus, vem me visitar. Tão carente. Jorge tem um brinquedinho, uma centopeia que fala, tô tão carente, brinca comigo, me dá um beijo, eu quero um beijo. O rei Davi dizia assim: entrai
aos portões de Deus com gratidão e no seu átrio com ações de graça. Entrai, ação, você indo até Deus. Vá até Ele. Não espere Ele vir até você. Ele vai te receber com braços abertos. A Bíblia até fala que quando a gente se aproxima dele, Ele se aproxima de nós. Mas a gente precisa dar esses passos e ir em direção a Ele. Agora eu faço uma pergunta. Quem aqui tem filho pequeno? Filho pequeno assim, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 6 anos. Agora imagina teu filho, pensa comigo. Pegar o exemplo do Rafa com a Isa. A Isa fez quantos anos? 4? 3 anos. A Isa fez 3 anos. Ela não anda bem, ela corre bem, os passos dela não são firmes. Agora imagina, Rafa, você e a tua esposa Gabi olhar e ver a Isa engatinhando de novo. Cambaleando quando anda, né? Quando o nosso filho está aprendendo a andar, ele dá umas cambaleadas, ele cai, ele se levanta, ele se apoia num móvel, daí ele anda até outro lugar, se apoia, cai de novo, ele vai firmando. O Joshua recentemente aprendeu a pular com os 2 pés, porque antes ele fazia assim, ó. Toda vez que ele dançava era assim, ó. Hoje não, hoje ele já faz assim, ó. E tem até um passinho numa música nova que eu ensinei para ele, que é mó legal, a gente filmou outro dia, ele põe a mão na cintura e faz. Né? Ou seja, a criança desenvolveu equilíbrio, desenvolveu destreza, desenvolveu o músculo das pernas, conseguiu ter mais firmeza e ela passa a dar passos, correr com mais estabilidade. Agora, é estranho se ela começa a retroceder. É estranho se ela volta a engatinhar. É estranho se ela volta a cambalear quando ela estiver andando. Tem um cara muito interessante. Acho que já ouviu falar do Ashton Kutcher, um ator de Hollywood, fez vários filmes, fez vários programas de TV também, de pegadinha. Esse cara ele ganhou um prêmio num canal Nickelodeon dos adolescentes, e ele deu um discurso que foi surpreendente, porque eu achava que ele era um mané, até ver o discurso dele. E no discurso dele ele falou 3 coisas que ele aprendeu durante a vida dele. E ele falou que o nome dele não era Ashton, que era Chris, mas que em Hollywood você precisa adotar um nome artístico, senão você não faz sucesso, a tua carreira não continua. Mas ele fez tudo isso. Mas ele falou que quando ele era Chris, ele começou a trabalhar com 13 anos. 13 anos ele trabalhou com o pai dele. Depois ele arrumou um emprego lavando louça num restaurante. Depois que ele lavou louça, ele trabalhou numa padaria de atendente. Depois que ele trabalhou na padaria, ele foi para uma fábrica. Na fábrica ele varria o chão, ele limpava o chão da fábrica, até ele chegar onde ele está hoje. E ele fez um conselho para os jovens, dizendo que cada emprego que ele tinha foi um passo para chegar onde ele está. Na nossa jornada, a gente tem que entender que cada atitude nossa, que cada ação nossa tem que ser um passo que nos leva em direção à nossa linha de chegada. Ele falou uma coisa muito legal na frase dele, que existem 3 coisas que a gente deve adotar, que é oportunidades. Ele fala que oportunidade é a mesma coisa que trabalho árduo, que não cai do céu. Ele fala também no discurso dele que ser sexy, mas quando ele falou sexy, mas tinha que vir, né, de um ator de Hollywood, de aparência, tudo. Mas a definição dele de sexy é bem interessante. Ele fala que a coisa mais sexy do mundo é ser inteligente, é ser generoso e a ser pensativo, a refletir, pensar antes de falar. Eu fiquei assim, esse cara está falando isso? Parece até que ele está lendo a Bíblia. E ele chegou e deu esses conselhos para os jovens. E ele falou: construa uma vida, não viva a vida. Não faça igual o Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar. Construa a sua vida, seja intencional, faça algo com sua vida que beneficie outras pessoas, não só a si mesmo e a sua família, mas vá além, seja produtivo. Então eu achei interessante esse exemplo, porque ainda mais no tempo que ele falou, que ele disse uma frase muito legal, que ele nunca se sentiu superior a nenhum tipo de trabalho que ele fez. E na nossa jornada nós temos que ter essa mesma atitude de humildade. Seja o que for que você está fazendo, faça para a glória de Deus.
que isso vai te promover para o próximo passo, o outro passo, o outro passo, até você chegar na sua linha de chegada, amém? Tem coisas que, quando a criança faz, é interessante, né? Meu filho, ele tem uma brincadeira, quando a gente está trocando ele sai correndo, ele não deixa você pôr a fralda, e ele fica pulando na frente do espelho, correndo para lá e correndo para cá, um menino peladão, um menino peladão, um menino peladão, e ele acha um barato. E se eu filmar e pôr no Facebook, vai ter 50 curtidas em menos de 10 minutos. Porque ele é uma criança bonitinha, é engraçadinha, é legal ver aquilo. Agora imagina eu fazendo um negócio desse. Minha mulher vai me internar no hospício. Certamente. Imagina um adulto tendo um comportamento de criança. É cabível? Não. Tem coisa que é cabível. A criança vai lá, coloca a cueca por cima da calça. Eu sou o super-homem. Ai, que lindo. Agora imagina um adulto fazendo isso. Botando outro cuecão em cima da calça, sungão vermelho. Eu sou o super-homem. Sou legal? Não sou legal, gente. Tem coisa que é cabível para criança, mas quando você não é mais criança, não é mais. E é triste a gente ver pessoas nessa jornada, rumo à linha de chegada, mas estagnada, andando com dificuldades, tendo dificuldade com o básico, com as coisas que, quando se é criança, tudo bem ter dificuldade com essas coisas. É super entendível. Agora é difícil a pessoa ter 5 anos caminhando com Jesus e está tendo problema no básico. Está cambaleando ainda sobre dízimo. Ela já está 3 anos indo na igreja. Ai, não sei se eu devo dar o dízimo. Ai, ainda tenho dúvida. Será que é para dar mesmo? Será que está escrito mesmo na Bíblia? Aí ele procura versículos para justificar. Não dá, né? Aí já existe uma série de teologia aí que não é de Deus, é do cão do inferno, dizendo que não precisa dar o dízimo, que nós estamos no tempo da graça, que Jesus não precisa, que a igreja não precisa. Isso é tudo antibíblico. É um ensinamento de Deus para nós, para a gente aprender a confiar em Deus, para a gente aprender a honrar Deus, para a gente aprender a investir no que é mais importante e precioso aos olhos de Deus, que é a igreja dele. A gente aprende a valorizar o que Deus valoriza. Então, aí a gente vê pessoas caminhando com Deus há já algum tempo, ainda pensando, poxa, não consigo me guardar para o meu casamento, toda hora tropeça, cai, está há 5 anos na igreja, ainda está dando passos fracos, caminhando, lembrando. Quando você aceita Jesus no seu primeiro ano, você está se libertando do pecado, é super entendível isso. É igual uma criança andando. Quando meu filho estava aprendendo a andar, eu ficava super feliz com cada passo que ele dava. Quando ele caía, eu não ficava triste. Eu estava feliz que ele estava tentando. Ele tinha atitude de andar, embora ele não tinha o talento para andar ainda, a habilidade para andar. E a gente levantava ele, vai filho, vai de novo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Mas agora imagine um adulto tropeçando e caindo, ainda com dificuldade de andar. Não fica esquisito? A gente precisa criar músculos nas nossas pernas. Esses músculos têm 2 nomes. Um deles é temor e o outro músculo é santidade. Quando você desenvolve santidade, temor nas suas pernas, você começa a caminhar com força. Essas coisas básicas, quando antes você tinha problema, dificuldade, você não vai ter mais, porque você está fortalecido. E só quando você aprende a viver com esses músculos, quando esse músculo está desenvolvido, você começa a correr, você não anda mais. Você corre na sua jornada rumo à sua linha de chegada. Você não vê ninguém na maratona andando devagarinho, tomando suco. Eles estão correndo, estão focados, estão com o olho no prêmio, estão com o olho na linha de chegada. Deus quer que a gente corra. Deus quer que a gente dê passos firmes. Quase quebrei o microfone.
Você precisa fortalecer os seus músculos. E músculo se fortalece como, David? Treinando, fazendo exercício. Se você não exercitar a santidade, como é que você vai ser santo? Se você não exercitar temor do Senhor, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Está em Provérbios do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Provérbios 9:10 repete novamente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor mantém a gente firme. Josias foi um rei que falaram tudo que falaram dele em 2 Reis, porque ele era um camarada que ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita, porque ele tinha músculos firmes em suas pernas, ele andava no temor do Senhor. E é o temor do Senhor que nos mantém em xeque. É você reverenciar o teu relacionamento com Deus e falar: eu não vou pisar na bola porque eu vou entristecer Deus. Simplesmente por isso. Não vamos nem falar da consequência dos nossos maus erros, dos nossos maus atos, dos nossos erros, dos nossos pecados. Vamos só falar que de primeiro momento nós vamos entristecer o coração de Deus. Vamos buscar santidade, vamos praticar santidade, amém? Amém. A nossa caminhada precisa ser de força em força, de glória em glória. Hoje você precisa ser mais parecido com Jesus do que você era ontem. Se você não está mais parecido com Jesus hoje, tem coisa errada. A cada dia nós temos que estar caminhando de força em força, glória em glória. Você não está competindo com ninguém. Você compete contra si mesmo. É você amanhã sendo melhor do que hoje. É você depois de amanhã ficando mais parecido com Jesus. É você exercitando a sua santidade. É você aprendendo a ter temor do Senhor. Amém? Amém. Uma outra coisa para finalizar: você só consegue levar alguém para onde você está indo. Por isso que é extremamente importante onde está o teu coração, porque o teu coração vai revelar para onde você vai. Se o teu coração estiver em Deus, estiver na casa de Deus, como foi o coração do rei Davi. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o coração dele estava na adoração. Se você ler a história dele, ele amava a presença de Deus. O coração de Davi estava na casa de Deus. Ele fez de tudo para construir a casa de Deus. Instruiu todo o filho dele que construiu a casa de Deus. E a gente vê que o coração dele estava também no povo de Deus, que ele foi um grande rei. Agora, se eu chego para você e falo: e aí, vamos para o McDonald's? Bora? Mas eu paro na esquina da esfirra e nem chego aí até o McDonald's. Para onde que você vai se eu te convidei? Você vai parar na esquina da esfirra, o carro é meu. Aí você fala: bora para o céu comigo? Pô, mas se tu não estiver indo para lá, como é que tu vai levar alguém com você? Por isso que é importante, aonde está o teu coração? Teu coração tem que estar na linha de chegada. Tem que estar refletindo o que nós vimos aqui hoje, que nós fizemos aqui hoje, a ceia. Eu quero estar sentado naquela mesa de Deus, ponto e acabou. E eu quero levar o maior número de pessoas comigo. Não é porque eu sou bom, porque eu consigo, porque eu faço, aconteço. Não, eu preciso da ajuda de Deus como qualquer outra pessoa. Mas a cada passo, peço: Senhor, me ajuda, porque eu quero ser mais parecido contigo. A cada dia, nosso caminhar precisa ser de força em força, de glória em glória, exercitando santidade. Tentação, tem gente que acha que depois que casa fica livre de tentação. Mentira! Se você não estiver assim com Jesus, meu amigo, você vai dançar. É uma coisa diária, é uma busca. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo, diz a palavra de Deus.
Imagina você que é o céu, mas a pessoa com quem você anda quer outras coisas, almeja outras coisas para ela. Tem como, você acha que você vai chegar no céu? Não. Eu tinha uma namorada que um dia ela chegou para mim e falou assim: olha, eu não me importo que você vai na igreja, eu acho super bacana, mas olha, para mim não é o meu lugar. Aí eu falei: pô, mas se a gente casar e ter filho, como é que fica essa história? Não, eles podem ir com você, mas não é o meu lugar, não quero, eu estou almejando outras coisas para mim agora. Eu falei: então tá bom, vai almejar sozinha, porque eu vou para a igreja. Tchau. Vai andar, porque o meu coração está na casa de Deus, amém? É tão gostoso quando você conhece alguém que ama as mesmas coisas que você. O que fez com que eu e minha esposa nos apaixonássemos uns pelos outros era o nosso amor pela casa de Deus, era o nosso amor pelas coisas de Deus. A gente vislumbrava, a gente compartilhava os nossos sonhos e mais a gente se encantava um pelo outro. Por quê? Porque a gente tinha esse temor do Senhor, porque a gente queria alcançar algo para Deus, a gente queria que a nossa vida valesse de alguma forma algo proveitoso para Deus. E aí sua família inteira para chegar a um bom destino. Amém? Nós como igreja, C3 Santos, estamos caminhando em direção à linha de chegada. Queremos levar o maior número de pessoas para esse destino. Amém? Amém. Nós vamos carregar você nas costas se precisar por um tempo. Porque a gente te ama e quer ver você lá. Glória a Deus. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso por outra pessoa também. Porque nós vamos te carregar, você vai ficar fortinho, você vai se exercitar, nós vamos caminhar de mão dada com você. O Rafa falou uma coisa que eu queria reforçar, ele falou que a igreja é um hospital. Eu não concordo que a igreja é um hospital, acho que a igreja ela tem um hospital dentro dela. Porque na verdade a igreja é um centro de treinamento da elite, da elite, da elite. A gente tem um hospital dentro da igreja, que a gente cuida dos feridos, cuida dos quebrantados, cuida de quem está precisando, mas a gente não quer que você fique lá. A gente quer que você seja preparado, que você treine, que você ganhe músculos fortes, caminhe de glória em glória, de força em força e saqueie o inferno para Deus em nome de Jesus. Jesus disse: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Deus está interessado em edificar você, em construir o seu caráter, em aperfeiçoar você durante esse trajeto. Deixa Ele moldar você, amém? Amém. Nessa caminhada. A gente só está começando essa série. Vai ser muito bacana domingo que vem, você não pode perder os outros próximos 2 domingos. Nós vamos falar do peso extra que você não precisa carregar. Às vezes nessa jornada você põe tanta coisa nas tuas costas que faz com que você fique cansado da jornada. Você precisa aprender a botar essas coisas para trás, porque não vai precisar dela. Nós vamos falar sobre, às vezes, qual é o segredo para você chegar na linha de chegada. Às vezes você está caminhando e tem obstáculos, vem tempestades, vem tribulações, e aí o que você faz? A Bíblia fala: ainda que eu passar pelos vales da sombra da morte, eu não temerei. Passagem. Não é o teu destino. Amém? Tribulações, momentos difíceis são temporários. Não é o teu destino. Se você está passando por um inferno, por um deserto, por uma tempestade, não pare lá, continue andando. Amém? Porque lá não é o seu lugar. Nós vamos ver tudo isso nos próximos domingos, você não pode perder. Vamos fechar nossos olhos? Vamos terminar.